Alô, terceiro ano, vamos iniciar mais uma videoaula e o assunto de hoje é Past Perfect. É um tempo verbal perfeito da língua inglesa, que assim como que nós havíamos estudado anteriormente, o Present Perfect tem o verbo have como auxiliar, só que ele vai estar aplicado na oração no passado. E o passado de have é had, né? Vocês sabem disso. O Past Perfect, ele é um tempo verbal que expressa uma ação que ocorreu antes de uma outra no passado. Eu dizer em português, por exemplo, eu acordei tarde porque tinha tido um sonho ruim. Aí a ação de ter tido um sonho ruim ocorreu antes de ter acordado tarde. Então isso expressa uma ação que ocorreu antes de uma outra no passado. Para isso nós usaremos o Past Perfect, que tem a sua tradução específica, que não é que nem o Present Perfect, que não há uma tradução específica, literal para a língua portuguesa. E também às vezes a gente vai traduzir como se fosse presente, vocês lembram disso, né? O Past Perfect não, ele tem a sua tradução específica em que você vai traduzir palavra a palavra e vai ter um sentido completo a oração. Exemplo, eles tinham ido embora. They had gone away. Bom, como eu falei anteriormente, esse tempo verbal expressa uma ação ocorrida antes de uma outra no passado. No caso, as duas ocorreram no passado, só que uma aconteceu antes da outra, ok? Para estruturarmos em uma oração afirmativa, vocês vão usar o sujeito, depois o verbo auxiliar, que no caso é o have no passado, e o particípio do verbo principal. O particípio que vocês já aprenderam, que é aquela terceira coluna dos verbos irregulares. Já os verbos regulares, você insere apenas o ed, a sua terminação, e o complemento verbal, certo? A exemplo temos They had gone away. Eles tinham ido embora. Outro exemplo. She had forgotten to lock the door. She had forgotten to lock the door. Sujeito, verbo auxiliar have, no passado, had. O particípio do verbo to forget, que é o verbo esquecer. E complemento verbal. Ela tinha esquecido de trancar a porta. To forget é esquecer. Aqui é o particípio dele. Forgotten, esquecido. Mas para a oração negativa, nós vamos inserir o not. E esse not ele vai ser inserido entre o verbo auxiliar e o principal. Ele vai estar localizado exatamente entre a locução verbal, tá? Olha esse exemplo. Milk hadn't had dinner yet when Jane arrived. Milk hadn't had dinner yet when Jane arrived. Milk não tinha jantado ainda quando Jane chegou. Nós temos duas ações aqui, mas qual ocorreu antes? A ação de não ter jantado. Ocorreu antes da segunda, que é chegar. No caso, chegou no passado. Certo? Outro exemplo da forma negativa. We had not closed the window. We had not closed the window. Nós não tínhamos fechado a janela. Nós não tínhamos fechado a janela. Em inglês, we had not closed the window. Mas para a forma interrogativa, como vocês bem sabem, né? O verbo auxiliar inicia a oração e logo em seguida colocaremos o sujeito. Ou seja, vai haver aquela inversão de termos que a gente conhece e bem. Exemplo. Had Peter worked here? Had Peter worked here? Outro exemplo. Where had you fallen? Aqui nós optamos por aplicar uma question word. Mas se você não precisasse aplicar essa question word, aí o que iniciaria a oração seria o verbo auxiliar. Where had you fallen? Where had you fallen?
onde você caiu. Desculpem, onde você tinha caído. Muita atenção na sua tradução. A tradução é onde você tinha caído. A tradução vai ser ao pé da letra, no caso Past Perfect. Que representa o quê? Recapitulando, uma ação que ocorreu antes de uma outra no passado. Portanto, ele vai expressar na língua portuguesa o nosso pretérito mais que perfeito, que é o que representa uma ação ocorrida antes de uma outra no passado. Espero que vocês tenham entendido. As dúvidas serão solucionadas no nosso Classroom, nosso app Classroom, onde você vai poder solucionar as suas dúvidas e também responder as atividades. Até um próximo vídeo.